Fala, galera do Direito Civil, mais uma vez a gente está aqui para tratar de assuntos importantíssimos da melhor matéria dentro do direito. Direito Civil, mais uma vez, a gente vai entrar hoje na parte de classificação das obrigações. Abre um livro novo aqui dentro do Código Civil, que é o capítulo 5, dentro do livro do Direito das Obrigações. Só para vocês não esquecerem, meu nome é Ana Silvia e abrindo então mais um módulo aqui de Direito Civil. Vamos lá. A primeira classificação de obrigação que o Código Civil traz para a gente, no artigo 257, nesse novo capítulo que a gente está abrindo aqui hoje, trata das obrigações divisíveis ou indivisíveis. Lembrem, se vocês se recordam, quando do estudo da parte de bens dentro do direito civil, a gente já tinha visto bens divisíveis e bens indivisíveis. Aqueles bens que podem ser fracionados ou não podem ser fracionados. Sempre lembrando que esse conceito é um pouquinho mais abrangente, dizendo que esse fracionamento não pode retirar a essência daquele bem. Se não pode tirar a essência, ele é um bem indivisível. Se você pode fracioná-lo e não retira a capacidade econômica desse bem e nem a sua essência, a gente diz que esse bem é um bem divisível. Da mesma forma aqui, trazendo essa classificação de bens divisíveis e indivisíveis, hoje a gente vai começar a ver as obrigações divisíveis e indivisíveis. Essa classificação dentro do direito civil, ela só interessa se estivermos frente a uma obrigação composta subjetiva. A obrigação composta subjetiva é aquela onde eu tenho uma multiplicidade de credores e ou de devedores. Ou seja, eu posso ter vários credores cobrando apenas um devedor. Eu posso ter um credor cobrando vários devedores. Ou ainda, eu posso ter vários credores cobrando vários devedores. Essa classificação das obrigações compostas subjetivas já foi objeto de outra aula no curso aqui de Direito Civil. Lembrando também para vocês que essa classificação de composta subjetiva, ela é subjetiva porque ela é referente aos personagens dessa obrigação, credores e devedores. Então, se nós tivermos uma obrigação composta subjetiva com multiplicidade de credores, nós temos uma obrigação composta ativa. Se nós tivermos uma multiplicidade, uma pluralidade de devedores, estamos frente a uma obrigação composta subjetiva passiva. E por fim, se estivermos frente a uma obrigação onde tivermos vários credores e vários devedores, estamos frente a uma obrigação composta subjetiva mista. Tranquilidade essa classificação. Só para vocês se lembrarem, para a gente poder entrar na matéria da aula de hoje, que a gente fala sobre as obrigações divisíveis e indivisíveis. Vejam, falei para vocês agora há pouco que as obrigações divisíveis ou indivisíveis só interessam se houver as obrigações compostas subjetivas, ou seja, esse estudo só vai ter validade se eu estiver analisando uma obrigação onde eu tiver vários credores e ou vários devedores. Se eu tiver uma obrigação com uma estrutura mínima, ou seja, um credor, um devedor e uma prestação, aquela estrutura mínima para a gente dizer que existe uma obrigação, essa questão da divisibilidade ou não da prestação não nos interessa muito. Sabe por quê? Interessa dizer se a obrigação vai ser divisível ou indivisível se eu só tenho um devedor para pagar? Ela pode ser ou não pode ser fracionada? Não faz diferença porque somente uma pessoa tem a obrigação de adimplir aquela prestação. Então, para a gente, no estudo da classificação da divisibilidade ou não das obrigações, só nos interessa quando estivermos analisando, estivermos frente a um contrato ou a uma obrigação que traga para a gente, no mínimo, pluralidade de credores, ou pluralidade de devedores, ou multiplicidade de credores e devedores, ok? Passando essa primeira etapa, quando a gente faz esse remember, vamos entrar agora na classificação que nos interessa essa aula em relação à divisibilidade da obrigação. As obrigações, elas podem ser divisíveis ou elas podem ser indivisíveis.
Muito bem. Retomando aquele conceito lá de bens divisíveis e indivisíveis, falamos aqui novamente sobre o fracionamento. Só que ao invés de estarmos fracionando um bem, ao invés de estarmos fracionando uma coisa, aqui o que nos interessa saber é se a prestação da obrigação, ela pode ser fracionada ou não. As obrigações divisíveis, elas podem ser prestadas de forma fracionada. Já por sua vez, as obrigações indivisíveis, elas não podem ser adimplidas, elas não podem ser cumpridas de forma fracionada, elas não podem ser picadas em várias ações, por exemplo. Essa é a principal diferença entre obrigação divisível e indivisível. Até aqui não tem problema nenhum. Então vamos ver quais são as peculiaridades em relação às obrigações divisíveis e depois as obrigações indivisíveis. Como eu disse para vocês agora há pouquinho, as obrigações divisíveis podem ter o seu cumprimento fracionado. Vamos dar um exemplo para ficar fácil a gente visualizar esse conceito de fracionamento de cumprimento de obrigação. Se eu contrato um serviço de pintor, eu quero pintar toda a minha casa. Esse serviço, ele pode ser prestado de maneira fracionada. Por quê? O pintor vai no dia 3 e pinta toda a parte externa. No dia 5, ele pinta a parte interna, dos quartos para trás. E assim por diante. A prestação que eu estou contratando, o cumprimento dessa obrigação, pode ser dividida em etapas. Ela pode ser cumprida de forma fracionada. A mesma coisa ocorre, facilitando ainda mais para vocês um exemplo, a questão das obrigações pagas em dinheiro. Posso ou não posso parcelar uma obrigação em dinheiro? Lógico que previamente previsto num contrato. Eu preciso sempre pagar à vista? Não. Posso dar uma entrada e parcelar o resto em 10 vezes? Não dar entrada e parcelar o resto ou o montante total. Então, essas obrigações têm possibilidade de ser cumprida, de ser adimplida de forma fracionada, um pouquinho de cada vez, um pouquinho cada dia, ou um pouquinho a cada mês, ou um pouquinho a cada ano, dependendo do que for ajustado, dependendo de qual é a prestação que o devedor deve fazer para adimplir essa obrigação. Como sempre vou dizer, porque não poderia deixar de passar essa informação para vocês, esse pedido, na verdade, abram o Código Civil. Já falei e repito, muito importante a gente estudar com o Código Civil aberto. O nosso Código Civil é extremamente extenso. Muita coisa não precisa ser decorada, a gente só tem que saber manusear o código e achar essas informações para a gente resolver um problema concreto. Artigo 257. O artigo 257 do Código Civil abre o capítulo falando sobre as obrigações divisíveis e indivisíveis. Desta forma, ele traz para a gente um conceito de obrigação divisível. Vamos ler comigo? Ele fala o seguinte: havendo mais de um devedor ou mais de um credor em uma obrigação, para tudo. Essa primeira parte do artigo 257 traz pra gente o que a gente falou no primeiro slide da aula. Só interessa para essa classificação de obrigação divisível e indivisível se estivermos frente a uma obrigação composta subjetiva, ou seja, pluralidade de devedores e ou multiplicidade de devedores. Tem que ter várias pessoas em um dos polos ou em ambos os polos. Continuando o estudo do artigo 257, ele fala o seguinte, que existindo essa obrigação com mais de um credor ou mais de um devedor, em obrigação divisível, essa presume-se dividida em tantas obrigações iguais e distintas quanto os credores e ou devedores. Muito simples a análise desse artigo. Em regra geral, se estamos frente a uma obrigação divisível, cada credor terá direito à sua quota-parte de maneira igual. Como se tivesse o seguinte, imagine se eu tenho 2 credores em uma obrigação e um devedor. A prestação que o devedor assumiu para adimplir aquela obrigação é de que ele entregue aos credores 10 sacas de café.
De acordo com o artigo 257, essa obrigação ela vai ser dividida em partes iguais em relação ao número de credores e o número de devedores, que aqui no nosso exemplo, para facilitar para a gente, eu só coloquei 1. Então, quanto que cada credor, pela regra geral prevista no 257 do Código Civil, tem que receber? Cada credor, nesse nosso exemplo hipotético de entrega de 10 sacas de café, teria direito ao recebimento de 5 sacas cada um. 5 sacas ao credor 1, 5 sacas de café ao credor 2. Essa é a regra geral. E não se enganem. Ao contrário, se tivermos multiplicidade de devedores, a regra continua da mesma forma. Imaginem que eu tenho um credor e 2 devedores. Exatamente o mesmo exemplo de antes para a gente não confundir. Os devedores têm a obrigação de entregar ao único credor 10 sacas de café. Qual é a parte de cada devedor dentro dessa obrigação divisível? Devedor 1 tem a obrigação de entregar 5 sacas de café, assim como o devedor 2 também tem a mesma obrigação, a entrega de 5 sacas de café. Vejam, essa é a regra geral. Nós sabemos que a regra geral ela é seguida dentro do Código Civil quando estamos frente a uma norma de direito privado, e quando o contrato ou a obrigação entre as partes silenciar em relação ao mesmo assunto de forma contrária. Como assim? A obrigação divisível ela é, em regra geral, dividida em cotas partes, tanto quantos credores ou devedores tivermos dentro da obrigação. Ou seja, se eu tenho 2 credores, cada um é devedor, cada um tem que cumprir 50% da obrigação. Da mesma forma, multiplicidade de credores, cada credor terá direito a receber a sua cota parte. Se tivermos 2, 50% para cada lado. Mas isso pode mudar. No contrato, eu posso estipular que o credor 1 tem o direito de recebimento de 30%, enquanto o credor 2 recebe 70%. Mas, se o contrato silencia e nada fala em relação à cota parte de cada um sendo distintas, temos que a cota parte de cada credor é igual e de cada devedor também é igual. Então, colocamos no artigo 257 como regra geral, uma fórmula geral, quando do silêncio da obrigação, quando do silêncio do contrato, falando alguma coisa diferente. Tranquilidade. Passando a primeira análise da aula, obrigações divisíveis, passamos agora às obrigações indivisíveis. Completamente distinto das obrigações divisíveis, as indivisíveis são quando o cumprimento da prestação, o cumprimento da obrigação não pode ser de forma fracionada. O artigo 258 do Código Civil traz para a gente como é que a gente faz essa divisão, essa não divisão, né, nas obrigações indivisíveis, como que ela funciona. Diz o Código que a obrigação indivisível, quando a prestação tem por objeto uma coisa ou um fato não suscetíveis de divisão por sua natureza, por motivo de ordem econômica ou dada a razão determinante do negócio jurídico. O artigo 258 está trazendo para a gente, na verdade, uma classificação de formas de obrigações indivisíveis. Como que a obrigação se torna indivisível? Veja, primeira forma dela ser indivisível é pela própria natureza da prestação ou do objeto. Se a gente segue uma literatura, sempre a mesma, um autor que a gente goste, que a gente se sente confortável ao ler, vocês vão ver que eles sempre usam um mesmo exemplo para tratar da obrigação indivisível em todos os seus aspectos. Eu, como vocês sabem, eu gosto muito do Tartucci e vou seguir o exemplo dele, que eu acho que é bem simples e fácil de a gente visualizar. O exemplo do Tartucci é o seguinte: nós temos 2 credores e 3 devedores. Estamos frente a uma obrigação composta subjetiva, mista, porque temos vários credores e vários devedores. Os devedores têm a obrigação de entregar um touro reprodutor aos credores. Para pensar comigo. Posso partir o touro em 3, 4 pedaços para dividir entre os credores? Se for para fazer churrasco. Se for um touro reprodutor, veja, ele não vai servir para o objetivo dele, certo? Então vocês têm que ver que tipo de objeto que
que tem essa obrigação e que tipo de prestação que deve ser feita. No nosso caso aqui, no nosso exemplo, a entrega de um touro reprodutor de nada interessa aos credores se ele vier fatiado. Então, o touro reprodutor é um objeto indivisível e tem que ser prestado. A obrigação tem que ser feita de uma forma só, de uma vez só, não de forma fracionada. Por que ela tem que ser feita de uma vez só? Porque eu não posso entregar as patinhas, depois o rabinho e assim por diante. Tem que ser feita a entrega de uma vez só do touro, senão ele perde o seu valor econômico, perde o objetivo de toda essa obrigação. Esse exemplo que a gente usou agora é um exemplo de obrigação indivisível natural. Natural por quê? Pelo objeto. O objeto em si naturalmente não pode ser dividido. Veja, volte e meia levanta o aluno na sala de aula e pergunta, mas prof, eu posso dividir o touro? Eu posso cortar o touro? Se você parar para pensar, você pode cortar basicamente qualquer coisa. Eu posso cortar a TV? Posso cortar o vademeco no meio? Posso. Tudo pode ser fracionado no sentido físico. Posso conseguir pegar uma faca, um machado, ir lá e picar tudo. Mas vejam, não é essa o objetivo dessa classificação. A nossa classificação aqui, ela tem que ter em mente o valor econômico da coisa. O objetivo que aquela obrigação existe. Se eu tenho uma obrigação que os credores querem comprar um touro reprodutor, eu vou chegar no meu objetivo se eu fatiar o touro antes? Claro que não. Então, o que vocês têm que prestar atenção em relação à divisibilidade ou indivisibilidade do objeto e das obrigações é que se eu fracionar essa obrigação ou se eu fracionar esse objeto, se ele não vai perder a sua essência econômica e seu objetivo dentro da obrigação como um todo, tá? Então, não é simplesmente eu posso cortar ou posso deixar de cortar, tá bom, gente? Muito bem. Segunda forma de obrigação indivisível que o Código Civil, no artigo 258, traz pra gente, é a forma legal. Existem exemplos dentro do Código Civil que falam que aquela obrigação é indivisível. A força da lei traz essa indivisibilidade em relação àquela obrigação. E por fim, o 258 diz pra gente que a obrigação pode ser indivisível pela forma convencional, ou seja, quando prevista contratualmente. Quando as partes assim quiserem, a obrigação, mesmo que divisível, pode tornar-se indivisível. Por que cargas da água as partes gostariam que aquela obrigação divisível se tornasse indivisível? É muito simples. Quando a gente fala em obrigação dentro do direito civil, sabe por que a gente estuda obrigação? Por um motivo muito simples. Alguém vai ter que pagar alguma coisa para outra pessoa. E como que esse pagamento vai ser feito? Como que essa troca de obrigações, o dever de um com o direito do outro, vai ser feita? Esse é o objetivo do estudo dos direitos obrigacionais dentro do direito civil. Então, se eu tenho uma obrigação indivisível, eu tenho consequências diferentes em relação ao pagamento de obrigações divisíveis, que a gente vai ver daqui a pouquinho a diferença entre elas. Então, é por isso que em alguns casos é bom para uma das partes ou para ambas as partes que uma obrigação divisível seja considerada indivisível contratualmente, para que a prestação, para que o cumprimento da obrigação seja mais fácil, seja mais rápido e assim por diante, ok? Ainda falando sobre as obrigações indivisíveis, o artigo 259 também... Agora o artigo 259 traz pra gente o porquê. Qual é a vantagem da obrigação ser indivisível em relação ao seu cumprimento? Em relação ao credor forçar o devedor a cumprir aquela obrigação. Olha que bacana. Artigo 259, acompanha comigo aí da tua casa. Se havendo dois ou mais devedores, a prestação não for divisível, ou seja, que a prestação seja indivisível, cada um será obrigado pela dívida toda. Olha só que interessante. No nosso exemplo do touro reprodutor, eu tenho um credor e 3 devedores. Os 3 devedores estão obrigados ao cumprimento da entrega de um touro reprodutor em data correta, uma data já previamente estipulada, em lugar estipulado e assim por diante. Se o devedor 3 não está com o touro, o devedor 2 também não, ele está com o devedor 1. O devedor 1 é obrigado a entregar o touro
para o credor, pagando, adimplindo desta forma a dívida dele e também dos outros dois devedores. Imagine que o devedor 1 não pague, não cumpra a prestação como um todo, é de responsabilidade do devedor 2 ou do devedor 3 cumprirem a obrigação, ou seja, entregar o tal do touro reprodutor ao credor. O credor que não recebe, que não vê adimplida uma dívida onde a obrigação é indivisível, ele pode cobrar, até mesmo em processo, em demanda judicial, somente um dos devedores, se ele assim achar certo. Ele pode entrar com uma ação de cobrança, uma execução, o que seja, para que apenas um devedor cumpra a obrigação como um todo. Porque como a obrigação é indivisível, por força do artigo 259, se houver inadimplemento, um devedor pode sim ser responsável, pode não, será responsável pela dívida toda. Veja que aqui a gente não está falando de cota-parte. Vamos lembrar um pouquinho para fazer essa diferenciação. Quando a gente leu o artigo 257, que trazia para a gente as obrigações divisíveis, eles falavam assim, o legislador disse assim para a gente: cada devedor e cada credor vai receber a sua cota-parte em partes iguais. Olha a diferença que a gente tem no 259, que traz as obrigações indivisíveis. Ele fala pra gente que o devedor, ele é responsável pela dívida toda. Não existe esse papo de cota-parte. O devedor 1 não pode ir lá e pagar só 50% se essa for a sua cota-parte. Ele é responsável, ele é obrigado ao cumprimento de 100% da obrigação. Vocês viram que existe uma diferença muito grande em relação à obrigação divisível e indivisível em relação ao seu pagamento. Então veja, é ou não é melhor você ser credor de uma obrigação indivisível, onde eu tenha o poder de cobrança como credor de um devedor pela dívida toda? Não preciso correr atrás de cada um, para que cada um pague a sua cota-parte. Só um é o suficiente para eu conseguir receber aquela obrigação que já tinha sido previamente contratada. Pausa para água. Passando essa análise das diferenças de pagamento e de obrigação das obrigações divisíveis e indivisíveis, é importante a gente falar sobre o parágrafo único dos 259, que diz o seguinte: se o devedor, em obrigação indivisível, é obrigado ao cumprimento da dívida toda, cabe a ele o direito de subrogar-se em relação aos outros devedores. Subrogação é uma forma de... Como é que é o nome disso? Ai, Jesus. Substituição. Gente, sumiu a palavra. É uma forma de substituição dentro da obrigação. Então, pensa o seguinte. Tenho 3 devedores e um credor. Devedor 1 cumpre a obrigação em sua totalidade. Entrega o tal do touro reprodutor para o credor. Tá ok? Esse devedor 1, ele subroga-se nos direitos do credor. Essa subrogação, ela substitui a figura do credor, porque ele já recebeu, e coloca como credor agora dessa obrigação o devedor que adimpliu a obrigação como um todo. E este devedor que cumpriu a totalidade da obrigação tem direito de cobrar os outros devedores que não fizeram parte do pagamento da obrigação, diz o parágrafo único do 259. O devedor que paga a dívida subroga-se no direito do credor em relação aos outros coobrigados. Ele paga tudo, porque ele deve a dívida toda, como preceitua o 259 no caput. Mas, ao mesmo tempo, o Código Civil fala: você vai pagar tudo porque você é obrigado, mas você tem direito a cobrar os outros devedores em relação à sua parte. É interessante colocar aqui que daí cada um vai ter sua cota-parte. Ele vai dividir a obrigação e cobrar deles um pouquinho cada um, certo? Muito bem. Falamos nesse artigo 259, se vocês estão prestando atenção, muito bem prestada nessa aula, que eu sei que você está, ele falou assim no comecinho, ó: se
havendo dois ou mais devedores. O 259 vale para a obrigação composta subjetiva passiva. O que é uma obrigação composta subjetiva passiva? É aquela onde eu tenho multiplicidade de devedores. Porque o polo passivo da obrigação é o devedor. O 260, por sua vez, fala quando a obrigação tiver pluralidade de credores. Aqui a regra muda um pouco. Vamos ver o que o Código Civil traz pra gente. O 260 traz duas hipóteses. Quando tiver obrigação composta subjetiva ativa, ou seja, multiplicidade de credores. Ele diz que o devedor tem duas hipóteses em relação à possibilidade de pagamento. Primeira delas, eu coloquei aqui no slide para vocês. O devedor chama todos os credores, vamos continuar no exemplo do touro, chama todos os credores e entrega o touro para quantos credores ali tiverem previstos na obrigação. Vamos dizer, em um exemplo hipotético, que temos aqui 3 credores, um devedor, ok? Esse devedor pega o touro, põe no carro, amarra o cinto e leva o touro até todos os credores. Ele entrega frente aos 3 credores. Só que nem sempre é tão simples assim. Às vezes não existe essa reunião de credores, mas a obrigação tem que ser cumprida da mesma forma. O devedor que paga a somente um credor, ele vai entregar o touro, só acha um credor. Ele pode e deve exigir caução de ratificação, dizendo: eu, credor 1, recebi do devedor o touro reprodutor. Lendo aqui a letra do 266, ele fala que se a pluralidade for do credor, o devedor ou devedores se desobrigarão pagando a obrigação da seguinte forma. Inciso 1º. A todos conjuntamente. Que foi o exemplo, chama todos os credores, põe o touro dentro do carro e leva para eles. E a segunda hipótese é o devedor ou os devedores pagando apenas um credor, dando este caução de ratificação dos outros credores. Existe um jargão, dentro do direito civil que fala: quem paga mal, paga 2 vezes. Então, extremamente importante essas regras de pagamento para o devedor não ter que pagar mais de uma vez. Muito bem. Continuando a análise dos artigos, vamos passar para o 261. O 261 fala que, na hipótese do inciso 2º, ou seja, só um credor recebeu o tal do touro reprodutor, ele fala o seguinte: se um dos credores remitir a dívida, a obrigação não ficará extinta para com os outros, mas estes só poderão exigir descontada a cota do credor remitente. Volta tudo. Vamos falar do 261. O 261... Ai, gente, eu li o artigo errado. Para tudo. Vamos para o 261. Eu li o 262 desde já. Tô com pressa. Foi mal. Volta. 261. Fala ainda sobre o inciso 2º do artigo 260. Quando um credor receber a obrigação por inteiro. Diz que esta prestação... se um só dos credores receber a prestação por inteiro, a cada um dos outros assistirá o direito de exigir dele em dinheiro a parte que lhe caiba no total. Para um pouquinho, desculpa a confusão. O devedor entrega o touro para o credor 1, mas nós temos mais 2 credores dentro dessa relação. Esses 2 credores que não receberam o touro reprodutor, eles têm o direito de cobrar sua cota parte em dinheiro. Imagine que esse touro reprodutor custe 30 mil reais. Se o credor 1 que recebeu o touro quiser ficar com ele, ele paga 10 mil em relação aos outros credores, que é o valor da cota parte de cada um. Veja, essa relação entre os credores, ela pode ser paga em dinheiro, diferente da relação onde tinha a obrigação original, essa relação obrigacional entre 3 credores e um devedor, dentro de uma obrigação indivisível.
Então, o devedor tem que pagar por inteiro, de forma total, a obrigação, tem que cumprir na sua essência a obrigação para ter quitado a sua dívida para com eles. Ou seja, o devedor entrega o touro por inteiro a só um credor. Os outros credores que não receberam têm direito à sua cota parte em dinheiro, certo? Agora eu falei do 261, né, gente? Desculpa, mais uma vez. Agora sim, prof, leu o 262, né? O 262 fala de remissão. O que é remissão? Remissão nada mais é do que um perdão de dívida. E o 262 traz essa hipótese, dentro da obrigação indivisível. Como é que faz isso? Um dos credores perdoa a dívida. Vamos imaginar esse mesmo exemplo, credor 1, credor 2 e credor 3, em relação a um devedor que tem como obrigação entregar o touro. O touro reprodutor. Muito bem. O credor 1, muito bonzinho, cheio de dinheiro, fala, não estou precisando desse touro mais. Credor 1 diz, devedor, muito obrigada, você está perdoado da dívida. Eu não quero mais o touro. Ele pode fazer isso? Pode. Mas, gente, eu não tenho mais 2 credores dentro do polo ativo no nosso exemplo? Tenho. Como que esses credores vão fazer para cobrar, então, a sua parte? Porque, vejam, o perdão, a remissão, foi dado apenas por um credor para o devedor. Mas ainda temos no polo ativo, ainda temos 2 credores, credor 2 e credor 3. O 262 chegou para acabar essa discussão e a gente sabe exatamente o que fazer. Diz ele, se um dos credores remitir a dívida, a obrigação não ficará extinta para com os outros credores. Mas estes só poderão exigir descontada a cota do credor remitente, ou seja, aquele credor que perdoou a dívida do devedor tem que ter a sua cota parte afastada. Como que funciona isso? O touro reprodutor, vocês vão sonhar com o touro reprodutor hoje. O touro reprodutor vale quanto? 30 mil. Um dos credores perdoou o devedor, certo? Eu tenho como dividir o touro e tirar a parte do credor 1 que perdoou a dívida? Não. Se o credor 2 e o credor 3 quiserem ainda receber o touro, eles vão ter que pagar a cota parte do credor 1, que seria no nosso caso aqui de 10 mil. Para daí o devedor ter a obrigação de entregar o touro, porque a parte do credor 1 foi perdoada. Então aquele valor, agora colocando em cada parte, vai ter que ser vai ter que ser pago pelos credores para eles poderem ter a obrigação indivisível de entregar o touro reprodutor adimplida pelo devedor. Gente, não é porque eu estou falando aqui de cota parte do credor 1 que a gente está frente a uma obrigação divisível. Para pensar um pouquinho. Tenho como entregar um touro reprodutor 30% para um, 30% para outro, 30% para outro? Não, não é assim que funciona. Mas se temos 3 credores e um deles acaba por perdoar o devedor, afasta a obrigação em relação a ele, não seria justo que os outros credores, no nosso caso aqui, os 2 outros devedores, ficassem a ver navios, ficassem sem a sua obrigação adimplida. Então veio o Código Civil e falou assim, credor 1, você perdoou, você saiu dessa relação jurídica. Então, os outros 2 credores que quiserem receber essa obrigação indivisível terão que pagar a cota parte do credor 1, que no nosso caso aqui, para facilitar a conta, o valor do touro 30 mil, 3 credores, 10 de cada. Um credor sai por perdoar a dívida do devedor, devem o credor 2 e o credor 3 10 mil reais para o devedor, para que daí sim ele seja obrigado a cumprir a sua obrigação, já que ele não pode cortar o touro na metade. Foi isso que o Código Civil trouxe pra gente. Ainda em relação à classificação das obrigações. A gente sabe que toda obrigação tem previamente combinado, normalmente, um lugar para o cumprimento dela. Onde que eu tenho que cumprir? Eu tenho que cumprir aqui em Santa Catarina, em Brasília, no Mato Grosso, onde seja. Isso tem que ser dito no contrato. Mas,
Se isso não for dito, o Código Civil também traz uma ajudinha aqui pra gente. Por isso, em relação ao local de cumprimento, nós temos a obrigação quesível e a obrigação portável. A obrigação quesível é quando o cumprimento é feito no local de residência do devedor. Devedor, quesível, quesível, devedor, devedor, quesível, quesível, devedor. Quesível, obrigação quesível no lugar da residência do devedor. Já por sua vez, a obrigação portável, ela deve ser cumprida no local de residência do credor ou de terceiro. Toda vez que o contrato silenciar, não se sabe aonde tem, vai na regra geral, que é sempre no domicílio do devedor. Então, a regra geral, devedor é a obrigação quesível. Já por sua vez, a obrigação portável no domicílio do credor ou de terceiro. Muito bem. Terceira classificação que a gente vai ver na aula de hoje, em relação ao momento do cumprimento da obrigação. Momento, cumprimento. Adoro sotaque paulista, não tô tirando sarro, tá? Cada obrigação tem um momento de cumprimento. Pode ser na hora, pode ser prestações a perder de vista, aqueles boletos da Casa Bahia que chegam lá na tua casa, você nem sabe mais o que você está pagando. Então a gente vai falar agora sobre essa classificação. Qual é o momento de cumprimento da obrigação? Vou falar as três e depois vou explicar por que é importante a gente estudar qual é o momento de cumprimento de cada uma delas. A obrigação instantânea está prevista no Código Civil, como o nosso maravilhoso aqui nunca nos deixa na mão, artigo 311. A obrigação ela pode ser instantânea. Fiz o contrato, pago, na hora. Não tem prazo, não tem churumelas, recebeu, pagou. Essa é a obrigação instantânea, no momento ou logo após da obrigação ser fechada, eu tenho que fazer o cumprimento, eu tenho que adimplir essa obrigação. Segundo, vamos dar exemplo, né? Eu esqueço dos exemplos. Comprei uma Coca-Cola aqui do lado na Tia Maria, ela me deu a Coca, eu peguei e dei 5 pra ela. Não pode falar Coca, comprei refrigerante. Eu peguei o refrigerante e dei 5 pra ela. É uma obrigação instantânea. Na hora quando eu fechei o contrato de compra e venda de bem móvel, eu já efetuei o pagamento. Segunda hipótese, segunda classificação é em relação à execução diferida. A execução diferida, ela é paga de uma vez só que com um prazo, famoso cheque para 30 dias, né? Compro hoje a geladeira lá naquela loja, que eu não posso falar o nome. Comprei uma geladeira, eu preciso parcelar? Não. Eu posso pedir prazo, por exemplo, de 30 dias para o pagamento direto. Então, a execução diferida, ela tem somente um pagamento, mas não é na hora, não é de forma instantânea. Você ganha um prazo para efetuar o pagamento, ou seja, você tem um prazo para cumprir essa obrigação. Checão voador, 30 dias. Também temos a obrigação de execução continuada. E esse é o famoso boleto das Casas Bahia. Esse boleto, ó, você pega lá, faz um boleto imenso e vai. Tem 72 parcelas para comprar um micro-ondas. Esse boletinho que vem mensalmente, dia 15, tá lá vencendo, é um exemplo de obrigação de execução continuada. O cumprimento das obrigações se prolonga no tempo. Agora, por que é importante eu saber quando que cada obrigação tem o seu fim, seu desfecho, seu cumprimento total? Somente com o cumprimento total é que o devedor se desvencilha de uma possível cobrança do credor. Então, normalmente, o credor só vai te cobrar... Normalmente não, né? O certo é que o credor só vai te cobrar se você não adimplir por total, na sua totalidade, a obrigação. Se você não cumprir, ele tem direitos e maneiras, armas para se defender e conseguir que você preste, que te force a cumprir a tal da obrigação. Então é por isso que a gente tem que ver qual é o momento do cumprimento, para ver se o devedor cumpriu, adimpliu de forma correta dentro do prazo estipulado naquela relação obrigacional. Se ele não cumpre, cabe ao credor agir das diversas formas que o Código de Processo Civil traz pra gente, ou mesmo extrajudicialmente, né? Tentar fazer um acordo. E também é importante a gente saber o momento de cumprimento de cada obrigação, porque a partir do momento que ela é considerada inadimplida, a partir do momento que ela não foi cumprida no prazo certo
previamente estipulado, é que daí o devedor começa a dever também as obrigações acessórias, que são aquelas obrigações que seguem a obrigação principal. O exemplo clássico de obrigação acessória são os juros, correção monetária, cláusula penal e assim por diante. Essas sanções ao devedor, porque ele não adimpliu aquela obrigação no momento correto. Então, por exemplo, os juros só começam a correr a partir da data do inadimplemento. Antes disso, eu tenho possibilidade de juros em relação ao inadimplemento? Não. Então, é por isso que é muito importante a gente saber o momento de cumprimento de cada obrigação, para a gente poder verificar se o devedor cumpriu a sua obrigação, não cumpriu, de forma parcial ou de forma total, para daí o credor poder se utilizar das armas previstas no CPC para fazer essa cobrança de obrigação. Falei hoje, hein? Mas tem mais. Relaxa. Obrigação propter rem. Eu trouxe duas formas de obrigação aqui. A primeira delas é chamada de obrigação propter rem e a segunda delas é a obrigação natural. As obrigações propter rem, ela tem um probleminha geográfico, ela tem um probleminha de localização. Ela é uma mistura, ela é uma obrigação híbrida entre direito obrigacional e um pezinho nos direitos reais. Quando a gente estuda direitos obrigacionais, muitas doutrinas fazem um diferencial muito detalhado do que é um direito obrigacional, direito pessoal, e o que é um direito real. Essas duas formas, esses dois institutos do direito, eles acabam por se confundir, porque o direito obrigacional é uma forma de transferência do direito real. É como o direito real vai ser transferido, vai ser extinto, vai ser prorrogado e assim por diante. Então, às vezes, o direito real acaba por se confundir com o direito obrigacional, mas são coisas completamente distintas. Os direitos obrigacionais são aqueles direitos pessoais, são oponíveis somente em relação à pessoa, ao seu devedor, a pessoa que você fechou o contrato. Eles são... não são taxativos, os direitos reais são taxativos, são oponíveis erga omnes e assim por diante. Dê uma lida nas características de cada tipo de direito para a gente entender melhor as obrigações propter rem. Como essa obrigação propter rem é uma mistura dos direitos obrigacionais e do direito real, ela não se encaixa em nenhum tipo de classificação do direito obrigacional e também não se encaixa em nenhuma classificação do direito real. Por isso que ela está nesse limbo. Ela é chamada de obrigação híbrida. Conceito de obrigação propter rem. Eu trouxe um conceito bem interessante para vocês e fácil. Parte do direito real. Não. Conceito. Obrigação propter rem. É a obrigação que tem determinada pessoa por força de um direito real que ela tem em relação a um bem móvel ou imóvel. Veja, uma pessoa possui um direito real em relação a um bem móvel ou a um bem imóvel e por isso ela é obrigada a pagar, a fazer alguma coisa, a cumprir uma obrigação por força desse direito real que ela possui em relação a esse bem. Então, na verdade, essa obrigação, ela é grudada, ela se adere à coisa. Essa prestação, por exemplo, que o devedor tem que fazer, ela é diretamente relacionada à coisa, como nos direitos reais. Mas aquela pessoa adquire aquela obrigação porque ela tem uma relação de um direito real, normalmente de propriedade, com aquele bem móvel ou com aquele bem imóvel, que faz que ela seja obrigada a prestar, a cumprir essa obrigação. Para ficar mais claro essa explicação, um exemplo super fácil: condomínio. Pagamento de taxa de condomínio. Você mora num prédio. Se você mora num prédio, você tem obrigatoriamente que pagar o condomínio. Esse condomínio é uma obrigação propter rem. Por quê? Você é proprietário do apartamento, está se utilizando daquele bem, daquela propriedade, você paga o condomínio. Você cansou daquele apartamento e foi morar numa casa porque tem um cachorro e um porquinho. Daí, você aluga aquele apartamento. Você foi morar na casa feliz com o porquinho e com o seu cachorro. E um locatário, feliz locatário, vai morar no seu apartamento. O
quem é que deve a coisa? O locatário. Esse condomínio, ele sempre vai estar aderido à coisa. O condomínio não vai sair de perto daquele apartamento, ele sempre vai ser devido, não importa quem estiver utilizando aquele apartamento, não interessa quem estiver de posse daquele imóvel, essa obrigação de pagamento de condomínio sempre vai existir. Então você, condômino, tem a obrigação, ou seja, você adquire um direito obrigacional por força de um direito real. Entenderam? Leiam mais sobre obrigação propter rem, obrigação híbrida ou ainda a obrigação repersecutória. Repersecutória, sabe por que é interessante a gente saber essa nomenclatura? Alguns autores chamam a obrigação propter rem de repersecutória. Por quê? Porque essa obrigação persegue o bem. Não interessa quem é o proprietário, quem é seu possuidor. Por causa do bem, em relação àquele bem, essa obrigação é devida a quem ali está. Por fim, gente, pra gente terminar a nossa aula de hoje não, de agora, porque vai ter mais ainda, né? Vocês não vão parar de estudar agora, mais um pouquinho. Obrigação natural. A obrigação natural é aquela obrigação que o credor não tem direito, não tem mais a possibilidade de pretensão de cobrança. É uma dívida que existe, é uma obrigação que ela tem existência, mas ela não tem possibilidade de ser cobrada. Exemplo clássico de obrigação natural são as obrigações vencidas. O cheque, por exemplo. Quando eu dou um cheque, eu sei que eu tenho 6 meses para execução e depois eu tenho prazo para monitora ou ação de cobrança e assim por diante. Se o credor perde todos os prazos e não tem mais possibilidade de cobrar, aquela dívida já está prescrita, a pretensão do credor prescreveu, a obrigação, a dívida, na verdade, ela ainda existe. O que não existe mais é a pretensão do credor de cobrar ela em juízo. Essa é uma obrigação natural. Sabe por que é natural? Porque por mais que ela não tenha mais a pretensão de ser cobrada pelo credor, se paga pelo devedor, ela não tem direito de reembolso. Por quê? Porque a dívida existe. O que não existe mais é a pretensão de cobrança do credor. Da mesma forma, a obrigação natural, dívida de jogo. Por mais que o Código Civil não aceite a dívida de jogo, ela é uma obrigação que existe, mas não existe a possibilidade do credor cobrar essa dívida em juízo do devedor, uma vez que não completa os requisitos da relação jurídica prevista no artigo 104 do Código Civil, porque o objeto tem que ser lícito. Dentro do ordenamento jurídico brasileiro, o jogo não é permitido. Então, se eu tenho uma dívida de jogo, ela não quer dizer que ela é inexistente, ela simplesmente quer dizer que o credor não possui mais pretensão, não possui possibilidade de cobrança perante o judiciário em relação a essa dívida. Por isso são chamadas obrigações naturais. Gostosa a aula, tranquilidade, entenderam tudo, leiam o Código Civil. Acompanhe as aulas aqui no Cultive e não deixe de ver as minhas. Direito Civil na Cultive, Ana Silvia. Beijo.